Ali. Eu sou a Pan e hoje nós vamos falar sobre livros que marcaram nossa vida. Livros que a gente leu há algum tempo atrás e que marcaram nosso coração para sempre. Então a gente vai contar um pouquinho sobre essas histórias para vocês. Esse livro aqui umas 2 ou 3 vezes no canal e ele também levou o Troféu de Prata em 2016. É difícil alguém não ter conhecido, ter visto essa obra ou até mesmo o filme que foi lançado em 1971 pelo diretor Stanley Kubrick, que é o Laranja Mecânica. Esse livro fala de um jovem chamado Alex que mora em uma Inglaterra futurística. Ele e mais alguns amigos fazem parte de uma gangue, onde eles bebem, se drogam e saem pelas ruas fazendo maiores atrocidades com todos os tipos de pessoas. Acontece que o Alex acaba sendo preso e ele acaba sendo submetido a um tratamento onde vão mudar o comportamento dele, vão fazer ele abominar a violência. Esse livro é muito forte, muito interessante. Esse livro me marcou porque eu nunca tinha parado para refletir sobre a violência pelo ponto de vista do agressor. Nunca tinha parado para pensar na origem da maldade e como as pessoas podem ser presas a ela. Eu acredito que as pessoas elas devem decidir se querem ser boas ou querem ser mais. Um dos livros que marcou muito a minha vida, eu infelizmente não tenho ele físico, porque eu recebi durante um booktour já faz uns 2 ou 3 anos, que é um livro espanhol chamado Batendo a Porta do Céu. Ele é de um autor que eu provavelmente vou pronunciar errado o nome dele, é o Jordi Sierra e Fabra, e ele conta a história da Silvia, que é uma estudante espanhola de medicina. Ela é uma menina muito bonita, muito estudiosa, rica, e ela é filha de pais muito populares que também são médicos e eles são cirurgiões plásticos. Como ela tem essa vida de luxo, ela sempre é vista na sombra dos pais, né? Ela acaba sendo vista como uma menina mimada que não corre atrás do que quer porque ganha tudo de mão beijada. E ela decide tomar uma decisão super drástica, que é fazer trabalho voluntário em um hospital na Índia, que tem condições extremamente precárias de cuidar dos pacientes. E todo mundo fica indignado com a escolha dela, o pai, a mãe, o namorado. E ela, mesmo assim, embarca nessa viagem pra Índia e ela toma um choque de realidade muito grande, porque ela estava acostumada com tudo do bom e do melhor, e ela chega lá e não tem condições nenhuma, né, de cuidar das pessoas, enfim. Esse livro me marcou bastante, porque ele é baseado na história de uma voluntária, né, real, que foi pra Índia, mas ela acabou sendo assassinada, né, ela foi emboscada, né, por uns contrabandistas na estrada lá pela Índia, e ela acabou morrendo. Não é um spoiler do final do livro, é uma história completamente diferente, mas foi baseada na história dessa mulher, que foi muito guerreira, e ver como as pessoas são capazes de largar tudo que tem pra se doar para outra pessoa. A forma como o autor escreveu isso é muito tocante, é muito bonita, tem lições muito fortes no livro e ele ficou para sempre no meu coração. O próximo livro que eu vou falar é o meu livro preferido da vida, que eu também já falei aqui no canal, que é A Sombra do Vento. Infelizmente esse livro não é um livro que tá ali no meio dos livros modinhas, então pode ser que você nunca tenha ouvido falar ou não conhece o seu escritor, que é o Carlos Ruiz Zafón. Este livro é ambientado na Barcelona antiga, nos anos 40, no período pós-guerra. Daniel Semperi é um menino que acaba de completar 11 anos e ele está muito triste porque ele não consegue mais lembrar das feições da mãe dele. A mãe morreu há muito tempo e ele não consegue mais lembrar dela. Com isso, o pai dele tenta alegrar ele, levando ele para conhecer um lugar muito apreciado ali nas famílias Semperi, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Este lugar nada mais é que uma biblioteca gigantesca, cheia de labirinto, com livros que foram desapegados, que ninguém quis e foram parar lá nesse lugar. Toda pessoa que visita o Cemitério dos Livros Esquecidos, ele precisa escolher um livro que está lá, leva para casa e cuidar dele. E o Daniel escolhe o livro A Sombra do Vento, que é do escritor Julian Carax. Só que o Daniel fica obcecado por esse livro e ele quer ler todos os livros desse autor. Quem nunca, né? Então, só que ele vai descobrir, quando ele começa a pesquisar outros livros, que todos os livros desse autor estão sendo queimados, estão sendo destruídos. E que talvez esse livro que ele tem em mãos seja o único que sobrou desse escritor. E ele fica com essa dúvida de por que está acontecendo isso. Então ele começa a entrar na história do Julian Carax e tentar descobrir o que está acontecendo. E é aí que ele acaba se envolvendo num suspense maravilhoso. E agora Daniel precisa desvendar esse mistério, porque senão pessoas que ele ama podem estar em perigo. Este livro me marcou muito porque ele fez eu entender algo que eu já sabia,
só que não tão profundamente, que é o poder que os livros têm sobre nós, sobre as pessoas. Os livros têm o poder de influenciar pensamentos, unir pessoas, te dar ideias e várias outras coisas. E alguns livros precisam ser eternizados, então nada melhor do que nós compartilharmos eles, não é mesmo? Então, leiam esse livro, por favor. Outro livro que me marcou muito foi O Clube do Livro do Fim da Vida, que foi escrito pelo Will Schwab e conta a história real da vida dele com a mãe. Acho que eu tenho um apego com histórias dramáticas de família e coisas reais. A história da mãe dele, que é a Marianne Schwab, e ela foi uma mulher incrível, ela foi praticamente uma heroína em vida, só que depois de um tempo ela descobriu que ela tinha câncer no pâncreas. E eles começam a ir juntos, né, às sessões de quimioterapia, e durante essas idas às sessões ao hospital, ela pergunta pro filho dela o que ele tá lendo. A partir desse momento eles começam uma espécie de clube do livro de duas pessoas e eles compartilham vários momentos da vida um do outro, eles refletem sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro por meio dos livros. E tem umas citações assim, muito bonitas de vários livros que a gente conhece, até de O Hobbit principalmente, que é um dos meus livros preferidos da vida também. Fala sobre Nárnia, sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate, enfim, todos esses livros que marcaram a gente em algum momento da vida. E a história é muito bonita, traz uma lição de vida muito legal, porque a Marianne, ela fazia trabalhos voluntários também e era no Afeganistão, ela se arriscava muito para cuidar das pessoas, para cuidar de crianças, e o sonho da vida dela era transformar a vida dos outros por meio dos livros. Então ela queria criar uma biblioteca em Cabul, né, uma primeira biblioteca pública de lá, e ela conseguiu realizar esse sonho ainda em vida, e todas as histórias que tem por trás dos atos dela são muito bonitas, fazem a gente refletir sobre a forma como a gente olha pro outro, sobre a forma como a gente se doa pro outro, e que às vezes um pouquinho que a gente faz acaba transformando a vida da pessoa. Então é uma leitura muito válida, que marca mesmo, e ele sem dúvida é um livro assim, que marcou muito, muito, muito a minha vida. Outro livro maravilhoso que eu li foi O Dia do Coringa, e eu também já falei dele aqui, né, pessoa da papagaio repetindo todos os livros que ama, mas esse livro realmente é maravilhoso. Esse livro conta a história de um garoto chamado Hans Thomas e o seu pai, que atravessam da Noruega até a Grécia para procurar a mulher que deixou eles há 8 anos atrás. Durante essa viagem, um anão dá uma lupa a Hans Thomas, sem dizer nada. E depois o Hans acaba encontrando um livro muito pequeno, com letras microscópicas, que ele vai entender que a lupa era para usar nesse livro. E é a partir daí que uma outra história entra na história principal. Com esse livrinho, o Hans vai entrar no mundo filosófico e vai acabar descobrindo o verdadeiro significado da vida. Bem, como eu já disse, esse livro é maravilhoso, a narrativa dele é incrível. Eu me apaixonei pelo Justin Gardner quando eu li ele, eu quis todos os livros, como acontece com todo mundo. Mas assim, ele me tocou muito porque ele me fez refletir sobre a importância do nascer e a importância do viver. Porque algumas pessoas acabam deixando de lado as pequenas coisas e acabam não dando mais importância às coisas tão magníficas que nós temos. Então esse livro te faz, nossa, refletir sobre a vida e sobre muitos pontos filosóficos. E é por isso que eu venho trazer ele aqui pra vocês pra ler. Vamos lá, né? Por último, mas não menos importante, o livro dos livros que marcou todos os outros na minha vida foi um livro infantil que se chama O Diário Escondido da Serafim. Pois é, eu li esse livro quando eu era bem criança, ele foi lançado em 2000, por aí. E eu gostava muito dele na época porque foi o meu primeiro livro e ele contava a história dessa criança, que é a Serafina, uma menina que adora se esconder, adora brincar, inventar brincadeiras novas, e ela gostava muito de ler e escrever. E eu me identificava muito com ela e eu lia tanto esse livro, acho que eu li umas 5 vezes por dia, e eu já sabia de cor e eu queria recitar pra minha mãe, enfim, eu enchi o saco de todo mundo com esse livro. E foi ele que abriu as portas para as minhas outras leituras, e por isso, só por isso mesmo, ele é bem especial. A história não tem nada demais, é só uma criança que gosta de brincar, enfim, mas o fato dele ter sido o primeiro livro que entrou na minha vida torna ele mais especial. Já. Então é isso, gente. Vocês gostaram? E aí? Não, tem que continuar. Hashtag merda, né? Então é isso, gente. Falei se vocês gostaram. Disse que tava a mesma coisa que eu. Curta, fala pra todo mundo, por favor. E leiam nossos livros, por favor. Eu não entendi o que ele falou. E esses são os livros que marcaram a
a nossa vida. Agora a gente quer saber quais os livros que marcaram a vida de vocês. E se você já leu um desses que nós mencionamos aqui, fale aí, diga o que você achou. E se não gostou, não fala, deixa pra falar nada não, porque sabe, né, que a gente fica sentida. Apegada. Então, comenta um livro que você gostou, que marcou você também. Faz uma indicação pra gente. Quem sabe a gente não lê e aparece por aqui pelo canal também. É isso aí, então curta, comente, se inscreva. É isso. Tchau! Tchau!